Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Fala, meus queridos alunos do 9º ano. Estamos aqui para mais uma aula do capítulo 7. Agora nós vamos falar sobre a soma e o produto, né? Vamos encontrar ali então a solução de uma equação de segundo grau pela soma e pelo produto. Então fiquem ligados, prestem atenção que a aula vai ser boa. Vamos lá então, ó. Forma resolutiva da equação de segundo grau, mas agora, né, a resolução de uma equação do segundo grau por soma e produto das raízes, tá? Então quem são as raízes? As raízes é a solução da equação do segundo grau. As raízes é o x1 e o x2, ou o x' e x2', como preferirem chamar, tá? Mas como, então, encontrar essa resolução por esse método, né? Pela soma e pelo produto? Primeiro, eu apresento para vocês a dedução. Por que nós podemos utilizar soma e produto? Qual é a fórmula, qual é a equação, a expressão que vai representar a soma e o produto? Tá? Então, nós temos aqui, para chegar no x1 e o x2, nós temos lá que resolver, né, o discriminante, resolver a fórmula de Bhaskara. E se vocês se lembram aqui, ó, então o x1 e o x2, né, tanto um como o outro, a diferença é o sinal do mais ou menos lá, que vai diferenciar o x1 e o x2. Nós vamos ter lá menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Isso é a resolução do x. Quando eu falo de x1 e x2, eu vou ter então menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e o x2 vai ser menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a, tá? Então, quando eu tenho o x1 e o x2, eu separo, né? Um vai estar com o sinal de mais e o outro vai estar com o sinal de menos ali antes da raiz quadrada. Muito bem, esta é a separação ali do x1 e x2. Como aqui nós estamos querendo encontrar qual é o resultado da soma dessas raízes, né? Qual é o resultado da soma de x1 e x2, nós temos que escrever a equação e pôr aqui, ó, então, x1 mais x2 vai ser igual, então, a menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, mais menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E quando eu somo essas duas frações aqui, eu vou ter lá, ó, menos b somado com menos b dá menos 2b, e raiz quadrada de delta menos raiz quadrada de delta eu elimino, vai dar zero, tá? E o 2a aqui, no caso, vai manter porque eu mantenho o denominador e somo os numeradores. Com isso, nós vamos obter que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Então, a soma das raízes é menos b sobre a. Bom, pessoal, então nós podemos ver aqui também que no produto nós podemos relacionar essas duas raízes também, tá? Então, ó, x1 vezes x2 aparece aqui agora entre parênteses, né, ó, menos b mais raiz de delta dividido por 2a vezes, né, menos b menos raiz de delta sobre 2a. E o produto aqui, se você olhar, é um produto de dois termos aqui, no caso, menos b mais raiz de delta e menos b menos raiz de delta, que altera só o sinal de mais e depois o sinal de menos ali na raiz quadrada de delta. Quando isso acontece, eu apenas preciso fazer o quê? O primeiro termo vezes o primeiro termo e o segundo termo vezes o segundo termo. Então, nós vamos obter aqui, ó, menos b vezes menos b dá menos b ao quadrado. E mais raiz de delta vezes menos raiz de delta dá menos raiz de delta ao quadrado, tá ok? E aí 2a vezes 2a, nós vamos ter 2a ao quadrado. Bom, menos b ao quadrado dá mais b ao quadrado. Aí o menos está fora aqui do parênteses, tá? Quem está no parênteses aqui é só a raiz de delta, então fica a raiz de delta ao quadrado, vai cortar, nós podemos eliminar a raiz com o expoente 2, e aí vai sobrar delta. E 2a ao quadrado vai ficar 4a ao quadrado, tá? Aí continuando aqui embaixo, ó, eu tenho lá x1 vezes x2 vai ser igual ao b ao quadrado menos o delta. Mas quem é o delta? Quem é o discriminante? O discriminante nós vimos que é b ao quadrado menos 4ac. Então eu substituo o delta por b ao quadrado menos 4ac, e aí nós podemos fazer aqui, ó, o jogo de sinal, menos vezes o mais b ao quadrado, menos vezes menos 4ac, e nós vamos obter aqui, tá, a seguinte expressão: b ao quadrado menos b ao quadrado vai dar zero. E aqui, mais 4ac vai ficar aqui, o que vai sobrar, dividido por 4a ao quadrado. Bom, agora eu posso simplificar, né? 4 dividido por 4, que vai dar 1,
e A dividido por A ao quadrado, eu elimino aqui o A, né? Eu simplifico o A, vai sobrar um A no denominador. Então, nós concluímos que x1, né? A raiz 1 vezes a raiz 2 vai ser igual a C sobre A. Bom, com isso nós obtemos aqui, então, as formulazinhas, né? Vamos dizer assim, para a soma e para o produto. Então, nós podemos dizer que a soma das raízes de uma equação de segundo grau vai ser igual a menos B sobre A, e o produto das raízes de uma equação de segundo grau sempre será igual a C sobre A. Bom, mas daí nós podemos ainda imaginar, e se o A for 1? Se o coeficiente A ali for igual a 1, o que acontece? Se o A for 1, vai ficar menos B dividido por 1, e menos B dividido por 1 é menos B. E o produto que é igual a C dividido por A vai ficar C dividido por 1. E C dividido por 1 é C. Então, nós podemos concluir que toda vez que o coeficiente A for igual a 1, a soma das raízes é igual a menos B e o produto das raízes é igual a C. Aí nós vamos lá, recordando lá da equação de segundo grau, lá no início, né? A equação de segundo grau é dada por ax² mais bx mais c igual a 0. Então eu tenho agora, substituindo agora para esses novos valores, nós vamos poder substituir lá. Ó. Vai ficar ax², se o a for 1, né? O caso que nós dissemos aqui, ó. Se o a for 1, então eu faço isso daqui, ó. Tá? Desaparece o a. Então fica só x², que eu disse, ó. Se o a for 1, então vai ficar x². Tá ok? E aí a soma aqui, né, no caso o B vai ser substituído pelo S, pela soma, porque menos B vale S. Então se eu passar esse menos para o lado de cá, né, se eu multiplicar por menos 1 ali, vai ficar B é igual a menos S. Então eu substituo o B aqui por menos S. E o produto, né, o P é igual a C, então eu substituo o C por P. Então a nova equação aqui do segundo grau fica com esta cara aqui, ó. Né? Nós podemos dizer então que quando o coeficiente A é 1, a equação do segundo grau pode ser escrito dessa forma, tá? Lembrando que o S é a soma das raízes, né? A soma da solução ali, e o P é o produto dessa solução, tá? Então vamos ao exemplo aqui para vocês entenderem melhor o que quer dizer essa soma e o produto, tá? Então observe, ó, neste exemplo, o coeficiente A vale 1. Se o coeficiente A vale 1, então esse valor aqui, ó, menos 7, esse menos 7 é o menos S. Então, se aqui está negativo e aqui está negativo, significa que o S vale quanto? Né? A soma vale quanto? A soma vale 7. Aí você observa lá, ó, o 12, ó. O 12 é o produto. Então, está aqui, ó, P tem que ser igual a 12. Então, você olha para a equação do segundo grau e vai identificar isso. Quem é o S e quem é o P. Quem é a soma e quem é o produto das raízes. Então, a soma, né, o S, é o x1 mais o x2. Então, eu sei que dois números, quando somados, dá 7. E esses mesmos dois números, quando multiplicados, né, quando feito o produto deles, dá 12. Para fazer uma soma dar 7, existem infinitos valores, tá? Existem infinitos pares de números que faz a soma dar 7, tá? Só que daí, para essa soma dar 7 e ao mesmo tempo o produto desses dois números dar 12, só existe uma solução. E aí que vem a parte do raciocínio lógico. Você tem que desenvolver isso, você tem que pensar. Quem são os dois números que quando somados dá 7 e quando multiplicados dá 12? Você vai ter que pensar nisso daí. Nesse exercício aqui, ó, é o 3 e o 4. Quando eu somo 3 mais 4, é 7. E quando eu faço o produto, né, de 3 e 4, dá 12. É os únicos pares de números que quando somados dá 7 e quando multiplicado dá 12, tá? Então, por isso, a solução, né, as raízes dessa equação é o x1 é 3 e o x2 é 4. A solução desta equação de segundo grau, pela soma e pelo produto, é encontrada através deste cálculo, tá? Bom, aí lá no exercício 23 do livro de vocês, aparece lá um processo contrário, né? Ele aparece assim, ó, dado as raízes, tá? Ele está dizendo ali, dado que o x1 é menos 2 e o x2 é menos 5, então ele dá as raízes,
ele pede para você escrever a equação do segundo grau. Então, se ele dá as raízes, se ele dá já o x1 e o x2, também é possível fazer o processo contrário para encontrar para encontrar a forma escrita da equação do segundo grau, tá? Aí você vai fazer o quê? Ó? O S é a soma. Então, se eu tenho x1, se eu tenho aqui o x1 e o x2, então eu vou ter lá, ó, a soma é o x1 e o x2. Então é menos 2 mais menos 5. Somando menos 2 mais menos 5 dá menos 7. Tá? E aí o produto de x1 e x2 é menos 2 vezes menos 5. E isso dá 10. E aí eu recordo aqui, ó, na equação do segundo grau que nós escrevemos aqui com o S e com o P, tá? Nós só temos que substituir então o S e o P. Então observem lá, ó. A soma deu menos 7, correto? Então eu vou pegar o S deu menos 7, mas aqui tem um menos aqui antes do S, então fica menos 7, e isso então vai aparecer mais 7. E o produto, né, o P, vale 10, então eu troco o P por 10, e aí nós chegamos na solução, tá? Então isso daqui é a representação da equação do segundo grau, na forma reduzida, utilizando as raízes e passando pelo método do produto e da soma para encontrar quem é o coeficiente B e quem é o coeficiente C. Tá. Bom, pessoal, continuando aqui então o nosso conteúdo, ó, o próximo tópico, estudo das raízes de uma equação de segundo grau, mas agora analisando, né, fazendo a análise do discriminante, tá? Então aquilo que eu falei lá no início, o discriminante é o delta e nós podemos fazer uma análise sobre ele. Qual é essa análise? A análise do delta é a seguinte, ó. O delta, ele pode ter 3 tipos aqui de resultados, tá? O delta ele pode ser um valor maior que zero, né? Os números reais positivos ali. O delta pode ser igual a zero, quando você calcular lá. Ou o delta pode dar um valor negativo, né? Ó, delta pode ser menor que zero. E o que isso influencia no resultado da equação do segundo grau? Ó, se o delta for maior que zero, isso implica que a sua equação de segundo grau terá 2 raízes reais distintas. Então, nós vamos ter 2 resultados diferentes ali, né? O x1 e o x2 vão ser resultados diferentes. Se o delta for igual a zero, né? O discriminante for igual a zero, nós teremos 2 raízes reais iguais, tá? O x1 e o x2 vai dar o mesmo valor. Ou seja, nós acabamos com um único valor, um único resultado para a solução, tá? E se o delta for menor que zero, se for um valor negativo, nós não teremos solução para os reais, tá? Não existe solução quando o delta é negativo. Não existe solução para os números reais, tá? Fique bem claro isso. Então, quando vocês chegarem lá calculando o delta for igual a um número negativo, você para ali. Não tem como chegar na solução da equação do segundo grau, tá? Então, você não precisa fazer a segunda parte, tá ok? Vamos analisar aqui alguns exemplos. Ó, eu tenho lá, exemplo A, x ao quadrado mais 3x mais 2 é igual a zero, tá? Então, resolvendo ali o delta, ó, então vai ficar b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes c. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 2. Então, 3 ao quadrado 9, 4 vezes 2, 8, então fica menos 8. Nós vamos ter 9 menos 8. Então, o delta deu 1. Então, o delta é o quê? É um número maior que zero. Se ele é maior que zero, se eu fizer aqui a solução, o restante, eu vou encontrar 2 raízes reais distintas, tá? O exemplo B, ele traz lá, ó, 12x ao quadrado menos 10x mais 8 igual a zero. Resolvendo, então, aqui o discriminante, eu tenho menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 12 vezes 8. Então, eu vou obter 100 menos 384. Com isso, o delta deu um valor negativo, né? Ó, menos 284. Eu não consigo resolver a segunda parte da resolução de Bhaskara, tá? Então, eu concluo aqui que essa equação do segundo grau não tem solução para os reais, tá? Então, quando o delta for negativo, nós não teremos soluções para os reais. Muito bem. No exemplo C, nós temos lá menos x ao quadrado mais 10x, tá, pessoal? Faltou aqui um x. 10x menos 25 igual a zero, tá? Então, ó, delta vai ser igual a 10 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 25, tá? Então, vai ficar o quê? 100 menos 100. E 100 menos 100 dá zero. Nós chegamos, então, ao resultado que delta é igual a zero. E toda vez que o delta for igual a zero, nós podemos concluir que nós teremos
duas raízes reais iguais, tá? Então, o x1 e o x2 serão iguais, vai dar o mesmo resultado. Bom, aí eu fiz aqui um exemplo dos exercícios, no caso um exercício aqui como exemplo, para vocês terem uma noção de como resolver os demais ali do livro de vocês, tá? Então o exercício 27 diz lá, determine o valor de t para que a equação menos x ao quadrado mais 4tx menos 16 igual a zero tenha duas raízes reais iguais. Então ele está pedindo neste exercício 27, ele pede que esta equação tenha duas raízes reais iguais. Bom, se ele pediu para ter duas raízes reais iguais, eu tenho que lembrar disso aqui, ó. Para ter duas raízes reais iguais, o delta tem que ser igual a zero. Nos exercícios aí, na continuação, tem alguns que pedem lá para ter duas raízes reais distintas. Então, em vez de utilizar a igualdade, você vai ter que utilizar a desigualdade, tá? Mas nesse exemplo aqui, então, né, nesse exercício, o delta tem que ser igual a zero. Se o delta tem que ser igual a zero, né, o discriminante, eu tenho que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então eu vou lá na equação e observo, quem é o b? O b é 4t, tá? Esse t aqui é o valor que nós queremos determinar. Então esse t aqui, ele não é a variável, e sim é um número a ser encontrado para que essa equação satisfaça o que o exercício está pedindo, tá? Que é que tenha duas raízes reais iguais. Então, o b vai ser o 4t, então vai ficar 4t ao quadrado, menos 4 vezes o a, e o a é menos 1, vezes o coeficiente c, que é menos 16, tá? Então, com isso eu monto aqui a equação, e aí eu vou resolver aqui a potência, né? Então, 4t ao quadrado dá 16t ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 16 dá menos 64. Então, nós chegamos aqui e encontramos uma nova equação de segundo grau, né? Incompleta, está faltando o coeficiente b, e aí nós podemos resolver de forma direta, como nós vimos lá no capítulo anterior. Então, o 64 que está negativo passa positivo, o 16 que está multiplicando passa dividindo. E aí nós vamos obter que t ao quadrado é igual a 4. E aí eu tenho que fazer o quê? O expoente 2 passa para o outro lado da igualdade, mais ou menos a raiz. Então, mais ou menos a raiz de 4, que vai ser, então, igual a mais ou menos 2. Então, a resposta desse exercício, a solução é o seguinte. Para que esta equação, né, que está aqui no enunciado, tenha raízes reais iguais, nós temos que ter o t igual a menos 2 ou o t igual a 2. Tá ok? Então fica aí, fechamos mais um capítulo, espero que vocês tenham entendido, aproveitem, pausem o vídeo, volte quando precisar, estudem, cara, estude muito, porque é isso daí que vocês têm que fazer, tá ok? Um abraço e até mais.